Muito bem, vamos falar agora sobre operações com frações. Então vamos falar de soma, subtração, multiplicação e divisão. Porém, vamos separar. Primeiro falando de soma e subtração e depois multiplicação e divisão. Porque as operações são feitas com métodos diferentes, tá? Então vamos começar com soma e subtração de frações. E aí tem dois momentos que nós vamos ver isso. No primeiro momento, nós vamos ver denominadores iguais, certo? E depois nós vamos ver denominadores diferentes. Então, se os denominadores forem iguais, então vamos, por exemplo, fazer 2 terços mais 4 terços. Quando eu tenho denominadores iguais, ambos valem 3. Eu vou apenas manter o denominador, que é 3, e fazer o cálculo com os numeradores. Nesse caso, eu vou fazer 2 mais 4. Então, vai dar 6. Bom, 6 sobre 3 é uma fração que dá para reduzir para 2. 6 dividido por 3 dá 2. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. 1 quarto menos 5 quartos mais 3 quartos. Então, de novo, os denominadores são iguais. Vale 4, 4 e 4. Eu vou manter o denominador, 4, e vou fazer os cálculos com os numeradores. Então, ó, fazendo aqui, vai ficar 1 menos 5, que dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 quarto. Tranquilo, né? Denominadores iguais, mantém os denominadores, faz os cálculos com os numeradores. Outro exemplo aqui, ó. 7 sobre 9 menos 8 sobre 9 mais 1 sobre 9 mais 2 sobre 9. Vamos fazer aqui esse mais passo a passo. Vamos manter o 9 embaixo. Faz os cálculos aqui. Com esses dois aqui, 7 menos 8 dá menos 1. Com esses dois aqui, 1 mais 2 dá 3. Concluindo aqui, menos 1 mais 3 dá 2. Tá? Essa fração não dá para reduzir, vai ficar assim mesmo. Então, guardem isso. Se os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e faço os cálculos com os numeradores. Ok? Simples assim. Agora vamos ver o caso de denominadores diferentes. Denominadores diferentes, aí a gente vai usar o conceito de fração equivalente para resolver isso. Vamos supor que eu faço assim, ó. 1 terço mais 2 quintos. Então agora eu tenho denominadores diferentes. Esse vale 3, esse vale 5. Dito isso, eu posso fazer o seguinte. Como vimos nas aulas anteriores, é possível gerar uma fração equivalente a 1 terço. Também é possível gerar uma fração equivalente a 2 quintos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gerar uma fração equivalente a 1 terço e outra equivalente a 2 quintos, de modo que essas duas frações que eu gerar vão ter denominadores iguais. Tá? Como que eu faço isso? Eu pego
o número 3 e multiplico a fração que não tem ele como denominador, que no caso é 2/5. Se eu fizer isso, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 15. Então fica 6 sobre 15. E faço a mesma coisa com 5. Pego o 5 e multiplico a fração que ele não é denominador. Então, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Fazendo isso, eu vou ficar com 5 sobre 15. E aí aqui, ó, essas duas frações são equivalentes a essas duas. 5 sobre 15 é equivalente a 1/3. 6 sobre 15 é equivalente a 2/5. Então, a hora que eu somar, eu vou manter o denominador 15 e vou fazer o cálculo aqui. 6 mais 5, 11. Ok? Então, esse é um método de fazer. Tá? Mas o método mais comum de fazer cálculo com denominadores diferentes é com o uso do MMC. Então, vou resolver essa fração novamente com MMC. Não, vamos fazer outro exemplo aqui que eu pensei em outro caso que eu quero falar. Vou fazer outro exemplo. Vamos fazer 3 sobre 6 mais 2 sobre 3. Vamos fazer esse caso aqui. Então, eu vou resolver essa fração aqui de 3 jeitos diferentes, tá? Para mostrar que é possível chegar no mesmo resultado por várias maneiras. A primeira, fazendo o que eu fiz anteriormente. Vou pegar o 3 e o 6 e multiplicar a fração oposta. Fazendo isso, 6 vezes 2, 12. Né? E aí eu posso então escrever 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Agora eu faço a mesma coisa. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Então, eu cheguei em 18. 9 mais 12, 21. Bom, essa fração aqui dá para reduzir. 21 e 18 são múltiplos de 3. Então, divide por 3, divide por 3. 21 por 3 dá 7. 18 por 3 dá 6. Não dá mais para reduzir, então o resultado vai dar 7 sobre 6. Então, cheguei nesse resultado, tá? Então, vou fazer novamente esse mesmo cálculo por MMC, tá? Guarda esse valor aqui. Guardou? Isso aqui, ó. 7 sobre 6 a resposta. Vamos fazer de novo e chegar no mesmo resultado por outro método. Deixa eu apagar então a solução. Vou mudar a cor agora da solução para azul. Vamos fazer de novo. Então, pelo MMC, relembrando, é o seguinte. Nós vamos colocar aqui MMC entre 6 e 6. Tá? Depois fazer um método aqui. Então, vamos apagar aqui. E calcular quanto é o MMC entre 6 e 3. MMC entre 6 e 3. Eu vou fazer o seguinte. 6, 3. Dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 3 não é divisível por 2, mantém. Não tem nenhum número aqui divisível por 2, vamos para o 3, que é o próximo primo. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 também dá 1. Cheguei em 1 aqui nas duas colunas. Então, o MMC entre 6 e 3 é a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, dá 6. Aí, eu pego esse MMC que eu encontrei e faço ele dividido pelo número de cima. O resultado que eu encontrar, eu vou fazer multiplicando o número... Falei de cima, é de baixo, né? 6 dividido pelo de baixo, o resultado multiplicado pelo de cima. Tá? Então, pega o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos fazer isso aqui então. Se eu fizer isso, eu vou ficar então com 6 dividido por 6,
que dá 1. 1 vezes 3, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então, mantenho 6. 3 mais 4, 7. Ok? Eu tinha chegado em 7 sobre 6. Pelo método da frações equivalente, cheguei em 7 sobre 6 também por MMC. Tá? Esse método MMC é o mais usado. Pode aprender ele e usar sempre ele que vai dar certo. Os outros métodos não são muito usados não. Então, estou mostrando aqui, caso alguém goste de outros métodos, pode usar. Mas esse aqui é o mais comum. Então, terceiro método. Eu tenho que chegar em 7 sobre 6 de novo. O terceiro método é usar o mesmo cálculo feito com o MMC, só que eu ignoro o MMC. Eu não calculo o MMC. Eu pego e multiplico os denominadores. Então, 6 vezes 3, 18. E a partir daí, eu faço como eu fiz com o MMC. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 3, 9. Aqui eu não deveria ter colocado 3, porque eu tenho que colocar o resultado final. Tá? Então, vamos só fazer de novo aqui. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 9. Então, aqui fica 9. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, dá 12. Agora, veja. Vai dar 21 por 18. Que, simplificando em cima e embaixo por 3, vai dar 7 sobre 6. Tá? 21 por 3 dá 7, 18 por 3 dá 6. Então, o que eu quis fazer aqui? Quis mostrar que existem mais de um método para fazer o cálculo. E isso, tudo que eu mostrei, vale para soma e subtração. Tá? Então, você gostou mais de um, gostou mais do outro, pode usar o que você gostou mais. Os três vão chegar na mesma resposta. Não tem problema de usar um ou outro. Tá? Mas o mais comum é a MMC, como eu havia dito. Tá bom? Então, vamos agora entender por que eu posso multiplicar esse por esse e usar depois daqui para frente o método do MMC. Tá? Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu vou fazer 2 quintos mais 3 quartos. Se eu multiplicar 5 vezes 4, vai dar 20. Tá? Então, cheguei em 20. Se eu calcular MMC entre 5 e 4, vamos lá, 5, 4. Dividir por 2, 5 não é divisível por 2, 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. 5 não é divisível por 2, 2 por 2, 1. Agora não tem nenhum número divisível por 2. Vamos para o próximo 3. Também não tem número divisível por 3. Vamos para o próximo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 não é divisível por 5, mantém. Cheguei em 1 aqui nas duas colunas. MMC vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ok? Olha lá. 20. Tanto faz multiplicar 4 vezes 5 ou calcular MMC. Por que no outro exemplo não deu? Outro exemplo, eu calculei MMC, deu 6. E quando eu multipliquei 3 vezes 6, deu 18. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu tenho dois números como esses aqui, 4 e 5, que análise que eu vou fazer? 5 é divisível por 4? Não. 4 é divisível por 5? Não. Quando nenhum dos números for divisível pelo outro, sempre o MMC vai ser a multiplicação entre eles. Então, como 5 não é divisível por 4 e 4 não é divisível por 5, o MMC ficou 20, que é 4 vezes 5. Tá? No outro caso, eu tinha 3 e 6. Né? 3 é divisível por 6? Não.
6 é dividir por 3? É. Tá? 6 dá para dividir por 3, o resultado dá 2. Então, esse caso não funciona essa questão que eu mostrei aqui, que o MMC é igual a multiplicação entre eles. A multiplicação entre eles dá 18, e como nós vimos, o MMC de 3 e 6 dá 6. Tá? Então, vamos continuar aqui com o exemplo que o MMC deu 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Mantém aqui o 20. 8 mais 15, 23. Então, o resultado de 2 quintos mais 3 quartos dá 23 sobre 20. Ok? Então, veja. Às vezes, multiplicar embaixo vai dar o próprio MMC. E às vezes não, como aconteceu no exemplo anterior. No exemplo anterior, a hora que eu resolvi da maneira que é multiplicando os denominadores, eu cheguei em uma fração que era 21 sobre 18. E aí eu reduzi para 7 sextos. Quando eu multiplicar os denominadores e o resultado for o próprio MMC, a fração que eu chegar no final aqui não vai dar para reduzir, que é o caso que aconteceu aqui. Então, deu 23 sobre 20, não dá para reduzir essa fração para mais nenhuma menor que essa. No caso anterior deu, porque a multiplicação dos denominadores não era o MMC. Então, isso pode ajudar vocês a ganhar tempo. Multiplica os denominadores, faz o cálculo e no final, se precisar, reduz a fração que chegou. Vou fazer mais uns 2 exemplos aqui, para chegar em exercícios mais complexos. 2 terços menos 1 quinto mais 3 quartos. Aqui eu tenho 3 denominadores diferentes. 2 terços menos 1 quinto mais 3 quartos. Quando acontecer isso, aí parte para o MMC direto, não pensa não. Porque com 3 números, fazer a multiplicação dos 3 pode ser uma chatice. Às vezes vai chegar num valor muito alto. Se fosse 3, 9 e 7. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 7 daria um número muito alto. Então é melhor mesmo fazer o MMC, quando tiver mais que 2 denominadores. Então, calculando o MMC, 3, 5 e 4. Dá para dividir por 2. 3 não é divisível por 2. 5 não é divisível por 2. 2 dividido por 2, aliás, 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 5 não é divisível por 2 e 3 não é divisível por 2. O próximo é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não é divisível por 3. 1 não é divisível por 3. O próximo é 5. Vai ficar 1, 1, 1. Ok? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, MMC entre 3, 5 e 4, 60. Agora, você vai fazer divisão e talvez você tenha um pouquinho de dificuldade. Mas tem uma dica aqui para ganhar tempo. Se eu dividir 60 por 3, o resultado vai dar 5 vezes 4. Certo? 60 dividido por 3 é 20. E 5 vezes 4 é 20. Isso vai ajudar vocês a ganhar tempo. Tá? A divisão do MMC por um denominador dá a multiplicação dos outros 2 denominadores. Certo? Ou, se você preferir, pensa aqui, ó. Acho que é até melhor fazer isso. Pensar nos números que estão aqui. Eu dividi 60 por 3, certo? Eliminando os 3 aqui e multiplicando o resto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então vai funcionar. Tá? Acho que é melhor pensar aqui, porque nem sempre os números que estarão aqui serão iguais aos que estão aqui. Então vamos pensar sempre
aqui desses números que estão sendo usados para calcular o MMC. Então, olha lá, dividir 60 por 3 dá o resultado da multiplicação do resto. Eliminando 3 aqui, tá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, dá 20. 20 multiplicando por 2 dá 40. Então, 40. Mesma coisa agora aqui. Se eu dividir 60 por 5, eu elimino 5, multiplico o resto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, dividindo 60 por 5 dá 12. 12 vezes 1, 12. E 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. Certo? E aí é uma dica também para ganhar tempo, na hora que você estiver fazendo divisão. Se eu olhar aqui no que você usa para calcular o MMC, pode ajudar você a ganhar tempo. Então, resolvendo aqui, 60. Aí, 40 mais 45 dá 85. Tudo isso menos 12 dá 3 e dá 7. 73. Então, aqui dá 73. 73 dá para dividir. Não, acho que essa fração não é reduzível. Reduzível, existe a palavra? Ok, não dá para reduzir. Tá? Então, ficou 73 sobre 60. Tá? Último exemplo. Vamos fazer 2 terços menos 1 quarto mais 3. Volta. Não estava certo. 3 sobre 2. Vamos mudar a cor aqui para solucionar de cor diferente. Calculo MMC. MMC entre 3, 4 e 2. 3, 4, 2. Por 2 vai dar para dividir 3 não. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Por 2 ainda. 3 não. 2 por 2 dá 1. 1 não é divisível por 2. O próximo é 3. 3 por 3 dá 1. Dá 1 e dá 1. Então, 4 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, MMC entre 3, 4 e 2 é 12. Mantenho 12 aqui. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8. Menos 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. Vai ficar aqui, ó. 8 mais 18, 26. Menos 3 sobre 12. 26 menos 3, 23 sobre 12. Essa fração não dá para reduzir, então ficou 23 sobre 12. Esse é o resultado de 2 terços menos 1 quarto mais 3 meios. Certo? Então, vamos manter em mente aí que tem mais de um método para fazer o cálculo com soma e subtração de frações, porém, o mais usado é o MMC, principalmente se tiver mais de 2 frações nas operações. Quando tem 2, é até legal aplicar outro método. Quando tem mais MMC, talvez você ganhe mais tempo. Espero que tenha ajudado vocês. E agora nós vamos ver as operações de multiplicação e divisão. Este caso aqui é bem rápido, porque os cálculos de multiplicação e divisão são bem simples. Só que eu vou só chamar a atenção para o seguinte aqui. Eu vou usar o símbolo ponto para representar
a multiplicação, tá? Multiplicação, vou usar o símbolo ponto para representar ela. Não vou usar o símbolo x, porque x nós vamos usar como variável depois. Então, vamos deixar ponto já. Então, vamos lá. Multiplicação. Se tiver 2/3 vezes 1/4. É bem simples, bem simples. Basta fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Feito isso, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12. Dá para dividir em cima e embaixo por 2, simplifica para 1/6. Simples assim, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Outro exemplo. 5/3 vezes 2/4 vezes 1/5. Se eu fizer o cálculo, como eu disse anteriormente, multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Dá para dividir em cima e embaixo por 10, que dá 1/6. Acabou dando o mesmo resultado que essa aqui, mas só coincidência. Mais um exemplo de multiplicação. Eu vou fazer 2/8 vezes menos 2/3 vezes 1/7. Tá? Então, aqui chama a atenção para o parêntese que eu coloquei. Sempre que eu estiver multiplicando um número negativo, eu coloco parêntese. Disse isso na aula anterior, na aula de números reais. Não pode esquecer disso. Então, vamos respeitar o jogo de sinal na hora de fazer a multiplicação. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 8 vezes 3, 24. Tá? E aí eu vou manter a outra fração aqui agora. Aí eu faço agora 4 vezes 1, 4 menos com mais dá menos. E 24 vezes 7, né? 7 vezes 4, 8, sobe 2, porque dá 28, né? 7 vezes 4, 28. Aí 7 vezes 2, 14, com 2, 16. Menos 4 sobre 168. Dá para dividir em cima e embaixo por 4. Dividir isso por 4 dá 1. E 168 dividido por 4 dá 42. Certo? Então, o resultado dessa multiplicação aqui é menos 1 sobre 42. Isso quando eu faço multiplicação. Então, multiplico todos os numeradores e multiplico todos os denominadores. Agora, para fechar, vamos ver a divisão. E eu vou olhar a divisão como sendo uma fração, tá? Não vou usar o símbolo de dividir assim, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo de divisão. 2/3 dividido por 1/4. Aqui é o seguinte, quando eu falo de divisão, eu mantenho a fração que está no numerador, 2/3, multiplico pela fração que está no denominador invertida. Então, o 4 fica no numerador e 1 no denominador. Então, fica 4 por 1. A hora que eu multiplicar, numerador vezes numerador, 2 vezes 4, 8. Denominador vezes denominador, 3 vezes 1, 3. Então, dividir 2/3 por 1/4 vai dar 8/3. Certo? Mais um exemplo. Se eu fizer 1/8 dividido por 3/5. Mantém a fração do numerador vezes o inverso da que está no denominador. Fazendo isso, 1 vezes 5, 5.
8 vezes 3, 24. Essa fração não dá para reduzir. Último exemplo de divisão. 2 quintos dividido por 1 sexto. Mantém a fração que está no numerador, 2 quintos, multiplica pela inversa do numerador, 6 sobre 1, 2 vezes 6, 12, 5 vezes 1, 5. Essa fração não dá para reduzir, então deu 12 sobre 5. Certo? Então, vimos nessa aula operações com frações, soma ou subtração, que a gente vai usar o MMC, ou outros métodos, dependendo da sua escolha. Eu aconselho usar sempre o MMC. E multiplicação e divisão de frações, que é bem mais simples que adição e subtração. E agora nós vamos reservar aí a próxima aula para fazer exercícios misturando as 4 operações. Certo? Então é isso aí. Quem curtiu, dá um like. Quem likeou, dá um curte. Por hoje é só. Lembrando que tem lista de exercícios na descrição do vídeo. Baixa a lista e pratique. Um abraço.